mais uma semana, mais uma voltinha e menos viagem. Tem viagem pela frente. Vamos ter que dar um jeito de viajar. Mas a moto ainda não está pronta. Então, uma coisa esperando a outra. Isso, tenta me matar. Nossa, o super tá lotado. Puta merda. Bom, paciência. Então, aproveitar que é domingo, aquela alegria, e falar sobre trânsito, não estando no trânsito. Porque para falar, eu tô vendo cada vez tá mais difícil falar andando no trânsito. Falar tem que ser na estrada ou andando em lugares que não tem trânsito. Porque o trânsito demanda muita atenção. Já falei sobre isso. Precisa ter uma atenção extrema para estar conseguindo se concentrar e falar coisas complexas, ao mesmo tempo prestando atenção no trânsito. E aí, eu queria falar sobre trânsito porque eu queria falar sobre multas. Uma coisa leva a outra. E queria também falar sobre isso que a gente costuma viver fora de casa, que é a vida pública. E tá tudo uma coisa conectada na outra, né? Inclusive tá muito conectado com o estilo de vida e o comportamento de pessoas que andam com motos. Mais especificamente motos custom e motos, né? Motos cruiser e custom e motos esportivas. Não que o resto não seja muito diferente, mas tudo que eu vejo, principalmente na estrada, sendo feito de errado, muito do que eu vejo, né? E do tipo de comportamento, de atitude no trânsito, é dessa galera e dos motoboy, mas eu não vou falar mal dos motoboy, porque, como eu já falei pra vocês, eu já trabalhei, não de motoboy, mas bike boy, e eu entendo muito bem qual é que é da correria do trânsito, apesar de achar que também não precisaria ter uma vida tão kamikaze, né? Tão vale tudo. Mas é claro, os motoboys têm um papel aí na situação bem considerável. Mas eu queria falar primeiro sobre multas e das diversas multas que eu já tomei, né? Eu falei que eu não me acidentei, mas eu tomei muita multa. Já tomei muita multa. E considerando a quantidade de tempo que eu ando, mas não considerando talvez a quantidade de quilômetros rodados. Eu já andei bastante, consideravelmente, pelo menos comparável a moto na estrada, a uma série de pessoas que eu conheço. E nesse curto período de tempo aí que eu ando de moto, né, coisa de 5, 6 anos, eu tomei multas e multas gravíssimas, inclusive. Nossa, o que é isso? Vai ter alguma exposição de carros aqui. E a multa mais grave que eu tomei, e todas as multas que eu tomei, eu não tinha nem um pouco de razão. E eu acho que tem que mais elevar a multa mesmo. Eu tive totalmente motivo para ter levado multa. Tirando talvez a última multa agora, que ou eu não vi, eu não estava prestando atenção, mas não importa, porque eu estava mais rápido, estava acima do limite de velocidade. E por estar acima do limite de velocidade no lugar urbano eu já estava errado. Mas tomei uma multa, todas as minhas multas foram 20% acima do limite de velocidade. Tomei a multa e assim, né? Não, essa em específico eu não vi placa, não vi nada, porque no Rio Grande do Sul, como se sempre teve lá, eu acho que é uma lei estadual, não precisa ter placa indicativa, até onde eu saiba. É o famoso pardal, né? Os pardal ficam escondidos. Eu tomei lá no caminho entre Santa Maria e Porto Alegre e tomei uma multa lá perto de Santa Cruz, tá? De excesso de velocidade. Paguei barato, até porque paguei logo em seguida. Então, acho que paguei R$80, mas o original era 140.
E as outras multas, tomei várias multas em São Paulo, tomei multa, não vi placa nenhuma de limite, né? Tomei na multa na Marginal Tietê, não sabia que tinha pardal, não sabia que tinha multa lá, tomei multa. Enfim, né? Tomei todas as multas que eu tomei, eu acho que eu tinha que ter tomado mesmo, eu acho que as pessoas têm que tomar multa mesmo, aí eu já vou falar por quê. A multa que eu tomei mais grave, eu tava alucinado, né? Eu falei que no começo eu andava bem doido, assim, né? Eita! Eu tomava multa e tomava multa pra valer, assim, né? Aquela multa que eu tomei, né? Na 282, a estrada é perigosíssima, quem não conhece é aqui perto, é na saída ali pra Lages, aquela região ali. Tomei uma multa de 1.200 ou 1.300 reais e ia ser mais caro ainda, só não foi mais caro porque eu paguei logo em seguida, assim. E essa multa de 1.000 e tantos reais, ela foi dada diretamente pela Polícia Rodoviária Federal alguns anos atrás. E eles tinham totalmente razão. Eu só consegui ficar com as pernas tremendo e falar desculpa, seu guarda, desculpa. Desculpa, né? Só falei isso. Desculpa, seu guarda, não, né? Tava errado, só fiquei falando isso porque eu tava errado mesmo. Eu ultrapassei em linha contínua, em curva, com um carro vindo na contra, né? No sentido contrário. Só isso. Tá chuviscando. Mas eu tenho que botar a bicha pra andar. E aí, essa multa, eu não imaginava que ia vir tão grande, mas foi um somatório, né? E o cara falou, o policial, o PRF falou, olha, eu poderia inclusive tirar a tua carteira agora mesmo, mas não vou fazer porque eu tô vendo que tu, né, entendeu que você tava errado. O problema é isso, né? A 282 é uma estrada, um trecho longo, muito sinuoso, cheio de carreta e que dá um nervoso ficar atrás das carretas. E assim, eu não tô querendo me justificar, mas é uma estrada, assim como tem várias estradas, que moto pode ultrapassar, consegue ultrapassar com total segurança. Então, linha pontilhada que tá aqui, ou linha contínua, muitas delas foram pensadas para carro em situações extremas, de neblina, de chuva forte, limite de velocidade também foi pensado para isso. Mas enfim, estava errado, a lei era aquela. E muitos tentam, né, em situações como essa, como eu estava ali, iam tentar se justificar, argumentar, tentar discutir com o guarda. E eu fiz isso? Claro que não. Mesmo sendo, né, tendo uma posição bem contrária às forças de segurança e às forças armadas. Mas tudo bem, né? Levei em consideração, ok, bem, você tem razão, né? Tomei a multa. E aí, eu tava querendo ver uma palestra e uma entrevista. Eu não li o livro, queria ter lido o teu livro, mas não tem tempo para ler livro agora. Mas li o livro, esqueci o nome do título, mas não importa. É um livro do Roberto da Mata, do antropólogo Roberto da Mata, sobre trânsito. Não sou lá muito chegado no Roberto da Mata, mas é um antropólogo bem famoso, talvez você já deve ter ouvido falar. Esse cara fez uma análise do trânsito, uma análise já pré-orientada por outros trabalhos dele, dentre alguns que ele criou tentando analisar a sociedade brasileira, tentando entender essa história do jeitinho brasileiro, etc. E ele teve uma ideia, né, de classificar isso com a velha pergunta: você sabe com quem você está falando? E aí ele retraça, o que é bem interessante, ele retraça a história do Brasil e retraça as características da sociedade brasileira, né, desde o Império, desde da invasão dos portugueses ao Brasil, etc. E mostra
assim, é bem interessante que a nossa sociedade nunca saiu do modelo hierárquico do império colonizador. Que as pessoas continuam ainda se considerando barões e baronesas, duques, condessas, etc. Né? Se acham por pertencer a uma classe mais alta, classe média, média alta, ricos, se consideram como acima da lei, né? Consideram como donos dos privilégios, de todos os privilégios, inclusive daqueles que as pessoas não teriam, né? As outras todas as pessoas não teriam, que é o privilégio do acesso, de passar por cima das próprias normas sociais, né? Tanto as normas de conduta quanto as leis, etc. Então, veja, né, que interessante, o trânsito. E aqui, por exemplo, eu estou andando no trânsito civilizado, né, que é uma coisa rara. Eu estou vindo aqui no aeroporto, aqui é um lugar onde eu costumo pedalar, inclusive. Gosto muito de pedalar por aqui, porque justamente aqui é o lugar que tem ciclovia, que é um lugar civilizado, seguro, né? Eu cansei de pedalar no trânsito, então eu gosto de vir pedalar aqui. Vou até ali, subo ali pelo aeroporto, venho, dá uns... acho que não dá nem 10 km. E aí, é muito interessante a análise do Da Mata e de outros também que já analisaram o trânsito, a vida pública, etc. Porque o trânsito em específico, ele é isso que as pessoas expõem e representam sobre si mesmas. Vou até parar para falar, porque aqui vou aproveitar e ficar num lugar bonito. Então o trânsito seria essa espécie de representação da sociedade, né? Um espelho da sociedade. Veja como é que as pessoas se comportam no trânsito, né? Gentileza existe? Não. As pessoas tentam competir no trânsito e demonstrar força e poder, sim. Os mais fracos sempre são os mais oprimidos. Os menores e mais fracos são mais oprimidos? Sim, são. Se um avião andasse no trânsito, seria... O avião, na verdade, o caminhão é um avião do trânsito. Então, como, né, tenta várias tentativas aí de campanhas são feitas para tentar orientar as pessoas a dizer, olha, no trânsito somos todos pedestres, né? Você já deve ter ouvido falar em algum momento, alguma dessas campanhas fala isso. No trânsito somos todos pedestres. Por quê? Porque o pedestre é a pessoa, é a figura da própria pessoa, né? Um ser humano que está em cima de uma máquina, que está dentro de um carro, que está dirigindo um caminhão, um ônibus, etc. É a pessoa que está ali. É o ser humano que está ali mesmo, totalmente desprotegido, né? Podendo ser atropelado e podendo sofrer todo tipo de violência pelos outros veículos. E aí a gente para e pensa, e aí o Da Mata faz essa correlação, né? Eu não conheço em outros países, apesar que na Argentina e no Uruguai, onde eu conheço, é muito mais civilizado, ou seja, tem muito mais gentileza, as pessoas compreendem muito mais a sua relação com o outro, da maneira prevista, assim, tanto em lei quanto nos ideais de civilidade, né? Ou seja, respeitar, compreender o espaço do outro, compreender o outro. E aí ele faz várias analogias, né? Que as pessoas tentam passar no lugar onde não dá, né? E aí bate o carro. As pessoas tentam competir e acelerar mais que as outras e matam pessoas, atropelam pessoas, se acidentam, se matam. E que uma analogia que ele faz muito, que é principalmente com os carros, tem muito carro, né? Olha como tem carro, gente. Isso aqui é uma estrada que só vai para o aeroporto, olha a quantidade de carro. E o aeroporto aqui é super de boa. Que as pessoas dentro do carro se consideram dentro da sua casa. O carro é a extensão da sua casa. Então elas se comportam na rua como se elas estivessem dentro da sua casa, só que na rua. Os espaços públicos na rua
são considerados todos extensões da casa, né? Quando a pessoa está dentro do seu automóvel. Quando ela está fora do seu automóvel, tem uma confusão entre público e privado, ou seja, entre o espaço da sua residência, que você acha que tem as suas normas, as suas regras, e o espaço público, que tem as regras que implicam em respeitar o outro, respeitar a ordem pública. E uma analogia que ele faz mais interessante ainda, dizendo que o espaço do trânsito e o espaço da rua é o espaço mais democrático que existe. Isso é muito interessante, porque não importa se a pessoa é um desembargador, um advogado, uma socialite, ela vai ter que respeitar o trânsito, ela vai ter que respeitar as regras do trânsito. E aí veja que interessante, né? Claro, não importa se você quiser dar um carteiraço, inclusive ele dá o exemplo, né? Vai tentar dar um carteiraço para alguém, né? Dizer, eu sou fulano de tal num outro país, ele vai cagar, vai falar, ok, não interessa quem tu é, aqui a autoridade sou eu para definir que você estava errado e acabou, você vai ganhar uma multa. E é interessante ver isso, né? Como a nossa sociedade continua sendo e sempre foi extremamente hierárquica, segregadora, excludente, que se comporta e se expõe no trânsito assim, né? A gente vê as pessoas expondo quem são assim. Então, o trânsito, né? O trânsito é esse que todos, teoricamente, seríamos pedestres. Ele precisa necessariamente ter regras muito claras e precisa ter punição, porque as pessoas acham que o trânsito é o espaço para elas exporem a sua individualidade e a sua noção de propriedade. Tanto é que isso, o carro, para boa parte das pessoas, sendo a extensão da sua própria casa, é a sua propriedade privada ambulante. Então ela pode fazer, e o nosso estado, né, uma das características principais do nosso estado é não só o uso legítimo da força física, da coerção, da opressão, né, das forças policiais de opressão e repressão, né, onde a gente delega, né, a gente entrega o nosso poder de força de mediação e força de violência a essas forças policiais, mas também a defesa da propriedade privada. O Estado democrático de direito, um dos principais pontos dele e das principais tarefas que a sociedade exige é proteger a propriedade privada com as forças policiais. Então, se tu tem a ideia de que as forças policiais vão defender a propriedade privada, como é que... E aí dá uma confusão, né, de certa forma paradoxal. As pessoas não entendem que você, dentro do seu carro, tem que obedecer às leis das igrejas, tem que obedecer às leis da via pública, as leis daquilo que é público, que serve para todos, que não são as suas leis, ou o que você quer, ou o que você deixa de querer. Então fica muito interessante, né, de ver sobre esse aspecto o trânsito, e entender que o trânsito necessariamente precisa, principalmente no Brasil, a ter muitas regras, né? E ter uma formação, inclusive, cada vez mais rigorosa, formação de condutores cada vez mais rigorosa, para as pessoas entenderem que o espaço público é o espaço de respeito ao outro, respeito às normas públicas. Então, multa assim, no mínimo, a multa ela é extremamente necessária, porque as pessoas acham que você não precisa respeitar o outro, né? Porque você está dentro do seu carro, você está pilotando a sua propriedade privada, né, numa moto, e você faz o que você quiser, né? Então é isso, né? Infelizmente tem que levar multa mesmo, até se as pessoas se respeitassem, entendessem as regras de trânsito, entendessem que um semáforo é para parar, entender que não é para andar na contramão, entender que não é para usar aqui como usam, vira e mexe, as pessoas botam o carro aqui na ciclovia. A ciclovia é para o ciclista, não para um carro estacionar. Então é isso, precisa ter, né? Só que, é claro, é tanta violação das regras, né? As pessoas estão o tempo todo desrespeitando as regras,
E infelizmente, né, as multas até deveriam ser mais rigorosas, né? Multas como a lei seca, felizmente diminuíram drasticamente, né, a quantidade de mortos. Os pardais, as lombadas eletrônicas também reduziram bastante a quantidade de acidentes. Mas, né? E aí vem o tiozão, aquele tiozão de sempre, dizer que a indústria da multa. Porque, claro, a ideia dele é poder, é querer levar a sua casa pra rua e fazer o que ele bem entende, tá? Desrespeitar e dizer, se eu errei, o problema é meu, se eu errei, eu que vou sofrer as consequências, que se eu bater o carro, o problema é meu. Não! Se você bater o carro, você vai bater o carro em outra pessoa, você pode matar outra pessoa, você pode matar alguém e sair impune. E isso, vocês verem a quantidade, as taxas de violência no trânsito, de mortes, é um negócio tão escandaloso, tão grande. E o negócio assim, a mídia até cansou de falar já sobre isso. Mas esse é o ponto, né? O ponto é, as pessoas não estão preparadas, parece que nunca estiveram, nunca vão estar preparadas para viver em sociedade. Infelizmente. E bom, queria ir no circo, mas agora vai estar chovendo, vai ficar difícil, já perdemos o dia do circo. Vai vir um ciclone aqui, segunda para terça, vamos ver o que vai acontecer. Então era isso que eu queria falar sobre trânsito, sobre regras e sobre... aqui é uma lei, tiveram que botar aquele pare lá, porque, né, existe preferencial, aqui é uma dificuldade, as pessoas não dão gentileza, não veem que uma pessoa tá ali, talvez esperando um tempão para passar, e aí as pessoas querem passar, e aí se atravessam e aceleram. Eu tô falando, mas eu sempre dirigi assim, porque eu, inclusive, como eu já falei, aprendi com meu pai. Aprendi vendo o comportamento dos outros, e é aquilo, né? Se você não tem atitude, se você não acelera, não vai pra cima, às vezes, muitas vezes, ainda mais quando eu fui Uber, você não consegue nunca sair do lugar. Se você não acelerar e ir pra cima e se impor, você não consegue simplesmente andar, né? Então, se todos respeitassem, o problema é aquilo, né? Você sempre vai argumentar e dizer, mas o outro não tá respeitando também, então eu também não vou respeitar. E assim segue a lógica, né? O filho quase bate em você. Olha lá, ciclista também, eu já fiz muita loucura no trânsito de bike. O ciclista também não respeita nada, isso aqui que eu tô fazendo tá errado. Tá tudo errado, a gente tá fazendo tudo errado. Merda. Vamos no super agora, que eu quebrei o meu filtro de barro, nosso filtro de barro, e tô muito triste por isso. Vou ter que comprar água, vou ter que comprar um filtro novo. Vamos lá, de Max, tira meu dinheiro. Tava agora no super e é uma loucura também, né? A fila, né? É fila de qualquer lugar, né? Mas a fila do super é uma coisa muito, traduz também os espaços públicos. As pessoas ficam enlouquecidas, tu vê que as pessoas saem sem pressa depois, mas na fila tá todo mundo numa correria, todo mundo querendo competir pra ver se consegue ir na fila que tá mais curta e saindo na frente dos outros e se acotovelando. É uma competição. Isso também simboliza muito a maneira como a sociedade está dividida, né? A sociedade está dividida em classes, numa luta de classes sem fim. Você não tem como discordar. Marx estava totalmente certo. Marx e Engels. Nós vemos uma luta de classes. E aí são esses espaços, como o trânsito, como uma fila de supermercado, que as pessoas ficam competindo e numa briga entre elas. Às vezes são pessoas da mesma classe, mas está todo mundo competindo por né, pela vida, sei lá, por tudo, por dinheiro, por um espaço, competindo pelos espaços, competindo por tudo.
E chega a ser hilário, né? Algumas situações como essa, né? De uma fila num domingo, as pessoas com uma pressa absurda numa cidadezinha, num bairro pequeno, né? E aí eu tava lembrando também, né? Do Abrir o Farol. A situação do Abrir o Farol é muito isso também, né? Abrir o farol e sai todo mundo correndo, enlouquecido. Daí tudo bem, né? Porque até se entende. Porque as pessoas, né, boa parte dos que estão ali são motoboys realmente correndo. E agora vai ser uma coisa difícil de ser feita aqui. Aí, consegui. Então a situação do Abrir o Farol, né? Tô falando do Abrir o Farol da referência ao canal do Carlos Gonzalez, Abrir o Farol, se alguém não conhece, acho que todo mundo conhece, que tá me vendo. Que quem tá ali, né, naquela situação sabe, né, que quando abre o farol é aquela correria, todo mundo acelerando enlouquecidamente pra sair na frente, mas também pra sair na frente, gente. A gente conhece o trânsito, você sai, acelera enlouquecidamente pra chegar lá na frente no próximo farol. E aí todo mundo se encontra no próximo farol, né? Nossa senhora, nossa sociedade é bizarra. Quer falar de problemas, né? Mas ao mesmo tempo é refletir sobre esses assuntos. E refletir sobre esses assuntos às vezes também nos deixa bem. Por mais que a gente viva esses problemas todo dia, é bom refletir, escutar uma outra visão, escutar uma reflexão sobre um assunto que são problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. E às vezes é escutando outra visão, é escutando uma análise, é escutando alguém se interrogando sobre aquele assunto que a gente consegue pensar diferente, mudar de atitude, talvez até resolver problemas, pelo menos ao nível individual.